e vamos aqui estudar a palavra de hoje. Hoje eu estou falando sobre o alvo que nós temos que ter, que é o alvo da fé. Nós temos que ter um alvo da fé, primeiro porque a única coisa que vai nos fazer alcançar um alvo verdadeiramente é a fé dentro do nosso coração. A Bíblia diz para nós que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se a gente não tiver a fé no coração, a gente não alcança nada de Deus. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Então, se não houver a fé, não tem salvação. A cura também é pela fé. A prosperidade, enfim, a libertação. Qualquer milagre que recebamos de Deus, o receberemos pela fé. Se não for pela fé, a gente não alcança nada. Por isso já diz Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador de todos aqueles que o buscam. Então essa fé tem que estar dentro de nós, essa certeza dentro do nosso coração. Então, com esta fé, você pode fazer um alvo. É o alvo da fé. Com a fé, eu vou alcançar. A fé me fará chegar aonde eu almejo chegar. Sem a fé, eu não chego lá, não. Mas com a fé, eu chego. O que significa dizer que quando a gente tem um alvo, e esse alvo é um alvo da fé, isso não significa que impedimentos ou que barreiras não vão existir. Vão existir. Mas com a fé você vai vencer, você vai superar as barreiras e os obstáculos que existem. Por isso a necessidade da fé. Se eu não tiver a fé, o primeiro obstáculo vai me desanimar. O segundo vai me fazer desistir. Ou talvez até no próprio primeiro a pessoa já desista. Então, eu tenho que ter essa fé viva dentro do coração que vai me fazer superar as dificuldades, os problemas, e eu vou chegar aonde eu almejo chegar pela fé em Cristo Jesus. O primeiro alvo que nós precisamos ter, e esse é o principal mesmo, é o alvo da nossa eternidade. Você pode ter alvos para todas as áreas da sua vida. Se não tiver esse, os outros perdem o seu sentido de existir. Mas se você tem esse alvo, então você também pode fazer outros alvos para a sua vida. Para o mundo aqui nesse tempo que vivemos aqui na Terra, que pode ser até no máximo 120 anos de vida que um ser humano possa viver, podemos fazer muitos alvos aqui. E podemos não só fazer os alvos, como devemos fazê-los e devemos alcançá-los. Na verdade, você sabe que a palavra pecado, no original grego, na Bíblia, tem o sentido de errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, toda vez que alguém peca, ela está errando o alvo. Quando ela erra o alvo, ela está pecando. Então, eu tenho que ter um alvo. O meu alvo principal é a eternidade. Mas aqui na vida, neste mundo que vivemos, nós temos que ter alvos na vida. Alvos de fé. E quando nós temos um alvo realmente, nós não podemos fracassar. Nós não podemos falhar nesse alvo. Nós temos que alcançá-lo. Por isso, não faça um alvo nesse mundo natural se você não tiver fé para alcançá-lo. Porque senão você vai estar pecando. Faça um alvo crendo. Além do fato de que quando você tem um alvo e não tem fé para alcançá-lo, você demanda um esforço desnecessário. É um esforço que não lhe dará o resultado que você espera. Então, para quê? Só gastou energia? Só se aplicou, perdeu o seu tempo? Não. Faça um alvo que você vai alcançar o seu objetivo. E aí lute firme. Quando há fé, você vai batalhar e vai alcançar esse alvo que você almeja.
Então, nós não podemos, de maneira alguma, achar que eu fiz um alvo de fé e vou fracassar. Não, eu tenho um alvo de fé, eu vou alcançar o meu objetivo, eu vou vencer essa batalha. O meu Deus vai ser glorificado na minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, o principal alvo, voltamos a falar dele, o principal alvo é a nossa vida eterna com Jesus. E aqui eu abro um parêntese para você para dizer uma coisa. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo que é Satanás, e que sempre estará se opondo aos nossos objetivos, principalmente a este da nossa eternidade. Porque se tem uma coisa que ele não quer, é que o ser humano chegue ao final como Paulo chegou. Acabou a carreira e guardou a fé. Ele não perdeu a fé. E ele disse, está preparada para mim agora uma coroa no céu. Se tem uma coisa que o diabo quer, é roubar a nossa coroa. É roubar a nossa recompensa celestial. E o inimigo faz de tudo para tirar essa recompensa da gente. E às vezes a gente não se dá conta que a maior tentação que o Filho de Deus, que o servo de Deus, ele enfrenta, a maior tentação que enfrentamos é aquela indisposição de buscar a Deus. A maior tentação do cristão é uma indisposição em buscar a Deus. Como é que é isso, pastor? A pessoa começa a não ter disposição de orar, começa a não ter disposição de ler a Bíblia, porque essa é a maneira sutil que o inimigo atua para ir enfraquecendo a vida espiritual da pessoa, até ela perder o principal alvo dela. Então ele vai tentando criar aquela indisposição. A pessoa tem disposição para tantas coisas, para ler a Bíblia não tem. Para orar não tem. Para vir à casa de Deus não tem. É a tentação que o demônio está trazendo. Porque essa aí tem um objetivo, te enfraquecer até lhe matar espiritualmente. Quer dizer, te separar definitivamente de Deus. É isso que o demônio quer. Então, irmãos, nós temos que ter dentro do coração que eu tenho um alvo e eu tenho que lutar por alcançá-lo. Eu não posso permitir que certas coisas se coloquem entre eu e Deus. Aquilo que está me atrapalhando, eu tenho que tirar da minha vida. Aquilo que está me impedindo, eu tenho que arrancar do meu caminho. Porque senão, o prejuízo será grande. Uma das coisas é essa indisposição. Outra coisa que o demônio usa muito, para tentar fazer com que a pessoa enfraqueça na fé, é a falta de tempo. O objetivo é o mesmo. Uma é indisposição. O outro é a falta de tempo. Ocupa a pessoa com tantas coisas e que ela acaba não tendo tempo de fazer o que é prioritário, o que é prioridade. Você lembra quando Jesus chegou na casa da Marta e da Maria? Eram irmãs. E a Marta estava fadigada, muito envolvida com muitos trabalhos, você deve lembrar disso. Enquanto a Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia Jesus. Não é que Jesus quer que a casa da pessoa fique bagunçada, não, viu? Não cai nessa cilada, não. Que aí já é uma outra história. Eu me lembro de uma irmã lá em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em Campinas foi isso. E manifestou um demônio, e o demônio virou para aquela irmã e disse: eu não consigo te vencer de outra coisa, eu te venço na sujeira que está na tua casa. Ela expulsou o demônio, seu desgraçado, do capeta nojento. Você vai sair agora dessa pessoa. Amarrou o diabo, mandou embora, e sabe o que ela fez em seguida?
correu para casa e fez uma faxina que não fazia muito tempo. O diabo não vai me vencer na sujeira, não. E botou o bicho para correr. A gente achou engraçado, mas era um negócio assim que aconteceu. Enfim, é necessário, de fato, estar atento. Mas a Maria escolheu a boa parte. Sentou aos pés de Jesus, ouvia a palavra de Deus, e aquilo era o que ela precisava. Enquanto a Marta estava desprezando aquilo que ela estava precisando receber, estava tão ocupada com tantas coisas, que deixava de fazer o que era prioridade para ela. Então, às vezes, a falta de tempo, o estar muito ocupado, tem roubado de muitos de nós o nosso tempo de oração e o nosso tempo de meditação da palavra. Satanás tem um objetivo com isso: enfraquecer a pessoa na fé. O que significa tudo isso? Significa dizer que quem busca a Deus encontrará a Deus. Lembra de Jesus falando? Se o filho pedir pão, o pai não vai lhe dar pedra. Se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Se você quer ter mais de Deus e a Ele buscar mais de Deus, você terá. Se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai lhe dar sabedoria. Se você pedir a Ele a comunhão, Ele vai lhe dar essa comunhão. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vai lhe dar o Espírito Santo. Se você pedir a Ele um fortalecimento, Ele vai lhe dar um fortalecimento que você precisa. Segundo o que você busca, você encontra. Veja o que diz Jeremias 29, começamos por aqui. Jeremias 29, versículo de número 13. Que diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você veja aqui que o texto está me dizendo que eu preciso fazer uma coisa, o quê? Buscar a Deus. Se eu quero Deus na minha vida, eu preciso buscá-lo. Pela leitura da palavra, pela oração, eu preciso buscá-lo. Com o intuito de encontrá-lo, de ter um encontro com Ele que mude a minha vida. Eu preciso desse encontro, então eu tenho que buscá-lo. Na igreja, em casa, vou trancar a porta do quarto, olha, por favor, não me incomode, vou desligar o celular e vou ficar lá sós com Deus. Senhor, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Fala comigo, se revela a mim. Meu Deus, eu quero ter esse encontro com o Senhor. O salmista, lá no Salmo 105, no verso 4, ele diz: buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Então o salmista diz que a gente tem que buscar a Deus com continuidade. Continuamente. Não é buscá-lo hoje e depois dar uma pausa e ficar num intervalo lá de tantos dias e depois aí voltar a buscar a Deus. Não. Eu preciso buscá-lo continuamente, algo contínuo, ininterrupto. Pastor, mas eu vou continuar, vou ficar orando dia e noite? Não. Você não vai passar o dia inteiro orando, você tem outras coisas que você vai precisar fazer. Mas você está orando, você orou ao Pai e você está ligado em Deus, você não se desliga do Senhor. Você está com aquela palavra no coração. Você lembra da oração que você fez ao Pai. Senhor, eu estou aguardando essa resposta, essa direção do Senhor. Fala comigo. Deus vai usar alguém, uma circunstância, uma situação que vai falar ao seu coração. Deus vai lhe dar aquela palavra, alguém vai ligar para você, uma situação vai acontecer, ou aquilo que Deus lhe deu vai servir para você abençoar a vida de outra pessoa. Mas você está ligado em Deus. Deus vai guiar, vai dirigir. Então ele diz aqui: buscar-me-eis
e me achareis. Preste atenção agora. Quando fizer o quê? Me buscardes de todo o vosso coração. Preste atenção no que eu quero destacar com você. Não é só buscar. É buscar de todo o coração. Então ele está dizendo para mim e para você que existem pessoas que buscam a Deus e não encontram. E por que não encontram? Porque essa busca não foi completa, não foi de todo o coração. Então existem pessoas que estão buscando a Deus. E quando você busca a Deus, você encontra o alívio, você encontra a cura, você encontra a libertação, você encontra a paz, você encontra um renovo das suas forças. O próprio Senhor Jesus disse que quando vamos a Ele, ainda que estejamos cansados e sobrecarregados, sairemos dali aliviados. A carga pesada Ele vai tirar. Então nós precisamos buscá-lo, até encontrá-lo. E isso só vai acontecer quando nós o buscarmos de todo o coração. Isso me chama atenção, isso está mexendo comigo assim, uns pontozinhos assim, que me chama atenção, porque não é buscar só. Buscar, tem muitos que buscam. Mas eu preciso buscar de todo o coração. Marca esse texto aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar para cá. Vem comigo ao livro de João, capítulo 21. Evangelho de João 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Acharam? Amém? O Senhor Jesus aqui está falando com Simão Pedro. E aí ele diz assim, vou resumir um pouco o assunto, né? Vamos ao verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha para mim aqui, por favor. Então o Senhor Jesus fala com Pedro, com Simão Pedro. Estão todos ali jantando, Jesus e os seus discípulos. Os discípulos ali que estavam junto com Pedro, que estavam num barco tentando pescar, não tinham tido resultado nenhum. Jesus da praia grita com eles e diz: olha, lança a rede do lado direito. E lançou. E quando lançou, o barco quase que virou com eles, porque os peixes tudo entraram dentro da rede dele. E o Pedro estava tentando pescar, não pescava nada. Era a segunda experiência que o Pedro viveu, bem parecida. A primeira, quando foi o seu chamado, e a segunda, agora, neste momento, quando ele, já com os outros discípulos que estavam com ele, estavam lá tentando pescar. Nesse tempo, Jesus já havia sido crucificado, já havia morrido e também ressuscitado. Já tinha estado com os discípulos algumas vezes, e agora, mais uma vez, Jesus se revela a eles. E da praia grita para eles: ei, vocês aí, filhos, vocês têm peixe? E eles disseram: não pegamos nada. Aí ele disse: lança a rede do lado direito. Está aqui no capítulo 21 mesmo, no versículo de número 6, né? Lança a rede à direita do barco. Lançaram-no, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Viver essa experiência tremenda. Aí o João logo identificou. O João disse para o Pedro: Pedro, é Jesus que está na praia. E aí eles vão tudo para a praia,
e lá encontram-se com Jesus. Jesus já está com a churrasqueira acesa, um peixinho na brasa, um pãozinho assando. E ali naquele momento Jesus falou: e aí, me traz 2 peixes daqueles que vocês já pescaram e vamos jantar juntos aqui. E trouxeram. E depois desse jantar, Jesus vira para o Pedro, estava lá o Pedro, e estava ali com Pedro outros que o versículo 2 relata. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Olha aí, quem é que estava lá, nesse jantar? E Jesus vai e pergunta para o Pedro, para o Simão, que é Simão Pedro, né? É a mesma pessoa. Filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que aqueles discípulos amavam a Jesus. Sim. Todos eles tinham largado suas vidas pessoais, todos eles tinham largado os seus projetos pessoais para seguir a Jesus. Todos eles. Mas Jesus pergunta para o Simão Pedro: você me ama como eles me amam? Foi essa a pergunta? Não. Você me ama mais do que eles? Me chama essa atenção, essa palavra mais. Buscar de todo o coração, amar mais. Outros exemplos que nós encontramos na Bíblia. Jesus, quando falava com os discípulos, dizia para eles que não bastava para eles guardarem os mandamentos. Jesus dizia para eles: a sua justiça tem que exceder a justiça dos fariseus e saduceus. Tinha que ser mais. Tem que buscar mais. Tem que amar mais. Tem que exceder a sua justiça. Então a sua justiça tem que ser maior. Percebe? Há algo mais que Deus quer de mim. Há algo mais que Deus quer de você. Podemos dizer que muitos amam, está num nível, mas tem aqueles que amam mais. Pedro foi um deles, que amou mais, fez mais. A Bíblia fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um que viveu uma experiência tremenda de Deus o resgatar. Ele, de um perseguidor da igreja, tornou-se num servo de Deus, num apóstolo, tremendamente usado por Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo chega a explicar, dizendo que ele, diz até que ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu fui um perseguidor da igreja. Paulo fala. Mas o Paulo, mesmo tendo feito o que fez e tendo sido alcançado pela graça e misericórdia de Deus, que o colocou no ministério, como ele mesmo disse, Deus me achou digno de me colocar no ministério, foi Deus que me colocou, a graça dele superabundou sobre a minha vida. Paulo relatava isso, mas Paulo também dizia que nessa situação toda que ele viveu aí, todas essas situações que ele passou, ele teve que fazer mais do que a maioria das pessoas faziam. Ele precisou fazer mais do que os outros. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Leio com você o versículo de número 9. Olha o que Paulo fala. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus.
Então, Paulo reconhece que ele fez o que não devia, apesar dele saber que tudo isso que ele fez foi antes de ele realmente se converter. Mas eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo. Aí ele diz no versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Quer dizer, essa graça que me alcançou não foi inútil, não foi em vão. Antes, o que aconteceu? Trabalhei muito mais do que todos eles. Olha o Paulo fazendo mais do que os outros. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Não sou, porque eu fui um perseguidor da igreja. A graça de Deus, eu recebi mais da graça de Deus da minha vida, porque eu era mais perdido do que os outros que foram chamados para ser apóstolo. Só que a gente sabe que a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. E o Paulo está dizendo aqui, olha, eu reconheço que eu recebi mais da graça de Deus. Mas essa graça não foi em vão. Não foi em vão que essa tão grande graça de Deus me alcançou. Porque no final da história, eu trabalhei mais do que eles. Eu fiz mais. Então Paulo correspondeu a esse mais. Quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo correspondeu a esse mais que ele recebeu de Deus. Ele recebeu mais, ele trabalhou mais. A graça de Deus abundou-se muito maior na minha vida do que na vida deles. Por quê? Porque eu era mais perdido do que eles. Perdidos, todos nós éramos. Mas existem pessoas aqui, ou em casa agora nos assistindo, que talvez eram mais perdidos do que todo mundo aqui junto. A graça de Deus superabundou nessa pessoa. Ok? Então se espera que essa pessoa trabalhe mais, porque mais lhe foi dado, mais lhe foi oferecido. E Paulo disse antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele reconhece. Mas tudo que eu fiz não é mérito meu. Foi a graça de Deus que me permitiu fazer o que eu fiz. Olha o que Paulo está dizendo. É o mais. Volta comigo lá ao texto de Jeremias 29. Então ele está dizendo aqui, no versículo de número 13, e buscar-me-eis e me achareis. Eu vou achar. E eu vou achar à medida que eu buscar. E quando eu buscar, de todo o meu coração. Eu preciso ter esse alvo dentro do coração. Buscar a Deus, irmão, é um propósito que a gente não pode perder nunca. E não adianta a gente achar que eu busquei muito a Deus da minha vida, dos meus 15 anos até os meus 25. Então eu busquei tanto a Deus nesse período dos 15 aos 25, que agora dos 25 aos 35 eu posso dar uma trégua. Não pode não. Não pode não. Por que não? Porque quem não busca a Deus acaba por se afastar de Deus. Quem não busca a Deus se afasta de Deus. Então não tem essa trégua. Não há essa possibilidade. Ah, mas eu busquei a Deus, pastor, foram 40 anos da minha vida. Se você tiver mais 40, você foi embora com 80, então que nesses outros 40, você busque a Deus tanto quanto, ou mais, porque afinal de contas você está mais perto de ir do que ficar.
Então é melhor buscar mais ainda do que você buscou antes. Porque se a pessoa não buscar a Deus, ela não tem outro resultado, senão se afastar de Deus. Eu fico imaginando assim, é como se fosse uma correnteza num barco, que existe a maré, né? A correnteza está levando. A correnteza está indo para lá. A correnteza está levando lá para o inferno. E eu estou nadando contra essa correnteza. Eu quero ir para o céu. Se eu parar de nadar e ficar só boiando, tudo aquilo que eu conquistei, eu vou perdendo. Porque eu vou me afastando. Então essa correnteza está levando pessoas a se perderem. São pessoas que vão entrando numa mornidão na fé. E essa palavra morno significa uma pessoa sem força para sair da situação que está. Então essa pessoa está numa mornidão na fé. E essa mornidão significa que essa pessoa sabe que Jesus é o caminho, sabe que não há outro Deus, não há salvação fora dele, mas ela não está fazendo nada para buscar e se envolver com esse Deus que ela sabe que é o único verdadeiro Deus. Ela apenas se conscientizou disso e parou no tempo. Amigo, amiga, acorde. A qualquer hora esse tempo vai findar-se. E o que vai ser dessa pessoa? Coisa séria. Parece que existem pessoas que não estão ouvindo a voz do Espírito Santo falando conosco. Prepara-te, igreja. Prepara-te, povo de Deus. Está chegando o seu glorioso dia. Prepare-se. Não deixa a coisa acontecer e você ser pego desprevenido. Jesus alertou dizendo sobre aquelas virgens prudentes e as insensatas. Aquelas prudentes, digamos que seriam aquelas pessoas que estão mornas. São virgens também, tanto quanto as outras. Mas aquelas não foram prudentes. E elas foram relaxando. O azeite está acabando e ela não fez nada. Está diminuindo já, está gastando o azeite, não fez nada. Esperou a lâmpada apagar para querer, você não pode me dar um pouquinho do seu azeite? Não posso não. O noivo a qualquer hora vai chegar. E se eu dividir o meu com o seu, daqui a pouco nós dois vamos ficar sem azeite. Então, se você quer, trate de correr para comprar. E essas imprudentes que esperaram acabar, foram correr para comprar. Mas quando foram correr para comprar, o noivo voltou. E quando elas voltam, aquelas que eram prudentes já estavam já com o noivo e a porta já havia se fechado. E aí ficou tarde para aquelas pessoas que, infelizmente, não se prepararam. Então, nós precisamos despertar para isso. Deus espera algo mais. Não basta buscá-lo, eu tenho que buscá-lo de todo o coração. Não basta amá-lo, eu preciso amar mais do que a maioria ama. Entende? O amor de Deus e a graça de Deus me alcançou e fez tanto por mim. Como disse Paulo, eu sou o menor dos apóstolos. Mas eu, pela graça de Deus, não é mérito meu, fiz mais do que eles. Claro, recebeu mais. A graça de Deus foi maior sobre ti, porque você estava mais perdido do que os outros. Então você trabalhou mais do que os outros.
E Paulo reconhece isso. Fez mais. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, dos saduceus, de modo nenhum, Jesus falou, entrareis no reino dos céus. A lei diz, ame o seu próximo. Jesus disse, não, eu vou dizer para você, ame o seu inimigo, faça mais. Alguém te faz andar 1 milha, vai 2 com ele, ande 2. Faz mais. Faz mais. Deus espera esse mais de cada um de nós. E é exatamente nesse mais que a gente demonstra que nós verdadeiramente o amamos mais do que a maioria. Não significa que os outros não amam, mas tem aquele que ama mais. Não significa que a graça de Deus não alcançou alguém, mas tem alguém que recebeu mais da graça de Deus e que se dispõe a trabalhar mais também, porque reconhece que mais recebeu.